O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens e seus discípulos o viram andando sobre o mar, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesses dias nós ouviremos a proclamação do capítulo 6 do Evangelho de São João, que é todo ele um discurso a respeito do pão da vida, a respeito da Eucaristia. Nós poderíamos dizer que o capítulo 6 de São João é o capítulo mais católico do Evangelho, porque nos fala todo ele a respeito da Eucaristia. Pois bem, nós estamos aqui no versículo 22, do versículo 22 ao versículo 29 do Evangelho de São João. E o contexto é o seguinte: Jesus multiplicou os pães e saciou uma multidão. Muitas pessoas comeram pão, comeram peixe, e muitas pessoas, todas as pessoas, ficaram satisfeitas. No outro dia, as pessoas vão novamente à procura de Jesus, só que elas não encontram Jesus. Jesus tinha atravessado o lago. E o que é então que a multidão fez? Versículo 24, João, capítulo 6, versículo 24. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Então a multidão está sedenta de nosso Senhor. A multidão quer estar com Jesus, quer Jesus, mas quer Jesus pelos motivos errados, quer Jesus com segundos interesses. Diz então: quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus nem responde à pergunta. Eles perguntam uma coisa, Jesus já vai diretamente ao assunto e diz: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, não porque creste. Lembrem que os sinais no Evangelho de São João são feitos, os milagres são feitos para levar o povo à fé. Então Jesus diz: estais me procurando não porque crestes, mas
porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Isto é, vocês estão me procurando porque eu dei de comer a vocês. Vocês estão me procurando porque eu realizei um milagre que interessou a vocês. Isto é, meus santos, um interesse. A Deus. E quem procura a Deus não é materialista. Meus santos, no campo filosófico religioso, esses conceitos sim se aplicam, mas no campo existencial, nós podemos procurar a Deus simplesmente por desejos, por interesses materialistas, para pagar as contas, para alcançar uma cura, para ter um casamento, para alcançar um emprego. Isto é, procuro Deus com segundas intenções. E meus irmãos, quanta tristeza nós causamos ao coração de Jesus quando o procuramos com esses interesses. Seria o equivalente a um homem que se casa com uma mulher pensando no dinheiro que ela tem. Ele não a ama e pouco com ela se importa, mas quer o dinheiro que ela tem. Então, por causa do dinheiro que ela tem, ele com ela está disposto a se casar. É quando um amigo, uma amiga se aproxima de uma pessoa, isto é, ela tem amizade com aquela moça, aquele rapaz é amigo daquele outro rapaz por interesse, isto é, porque a casa dela é bonita e eu vou poder frequentar a casa dela. Ela tem muitos outros amigos influentes e se eu me aproximar dela, eu terei acesso também a essas influências. Uma pessoa com a postura dessa é indigna do dom da amizade. Pois bem, foi exatamente essa atitude desses discípulos. Eles foram à procura de Jesus, mas não porque tinham fé, mas porque tinham comido pão. Isto é, eles estavam satisfeitos materialmente. E Jesus então constata isso e ensina. Versículo 27 agora. Esforçai-vos, diante daquela multidão interesseira, diante daquela multidão que não ama, diante daquela multidão que só procura os seus próprios interesses, e são interesses materiais, Jesus diz: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Isto é, Jesus viu que aquelas pessoas eram pessoas de opinião, como a gente gosta de dizer aqui. Eram pessoas determinadas. Elas queriam encontrar Jesus pelos interesses errados, sim. Elas queriam encontrar Jesus e elas enfrentaram a dificuldade. Ora, muitos poderiam dizer: vou nada. Pegaram o barco, atravessaram o mar de Tiberíades, isto é, na primeira dificuldade, desanimar. Eles poderiam dizer isso, mas não. Eles foram determinados. Eles entraram no barco, eles enfrentaram aquela dificuldade e eles foram atrás de nosso Senhor. Mas eles estavam determinados e empenhados e esforçando-se por algo passageiro, por algo que o pão que você come
e depois volta a ter fome novamente. E Jesus diz: vocês devem se esforçar pelo alimento que passa. Vocês devem se esforçar pelo alimento que não passa. Jesus aqui, lembra que eu falei que o capítulo 6, todo ele é um discurso a respeito da Eucaristia. Então você deve se esforçar pela Eucaristia, por aquilo que não passa. Eu dizia ontem, meus santos, nos avisos finais da Santa Missa de ontem, que eu tinha observado com certo pesar a atitude de muitos aqui. Isto é, graças a Deus, as pessoas estão procurando a Eucaristia, que nós distribuímos a Eucaristia, fazemos o serviço de comunhão de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aos sábados, das 4 da tarde até às 6 da tarde, das 16 horas às 18 horas, e as pessoas estão vindo, mas não estão vindo como uma igreja cheia de domingo. Isto é, aqueles mais piedosos estão vindo, mas a grande assembleia dominical não está. Nós nos preparamos para que não houvesse aglomeração, nós nos preparamos para dar toda a segurança sanitária, mas nem está sendo necessário, porque não tem grandes multidões. As pessoas simplesmente não estão vindo procurar Jesus, não estão se esforçando para receber Jesus, não estão se esforçando para receber aquele alimento que não passa. E eu pensava, como já refleti outras vezes, e disse: nossa, mas se aqui eu estivesse oferecendo dinheiro, eu teria problemas com aglomeração. Se eu estivesse oferecendo R$1.000 para cada pessoa que viesse, ora, talvez durante a semana, não tanto porque trabalhassem, mas no sábado, meu Deus, eu teria que ter aqui uma equipe bem grande para organizar, para não haver aglomeração, porque as pessoas viriam para receber o dinheiro. As pessoas viriam se eu dissesse que estava oferecendo um remédio, um óleo que cura todas as doenças. A gente vê, infelizmente, como algumas pessoas lotam outras igrejas por aí, que se dizem cristãs, porque elas querem o lenço ungido que cura toda doença. Elas querem aquele óleo que traz prosperidade. E Jesus olha e diz: vocês se esforçam pelo que passa, mas não estão dispostos a se esforçar por aquilo que não passa, por aquilo que dura até a vida eterna. Eu não tenho dúvidas da quantidade de mulheres e de homens que estariam aqui se o elixir da juventude estivesse sendo oferecido. Quem dele tomasse ficaria jovem, quem dele tomasse teria uma saúde, uma força de touro. Nós teríamos aqui multidões, mas como o que é oferecido é o alimento que nos guarda para a vida eterna, que nos dá a saúde da alma e que nos dá a força para caminharmos para o céu, infelizmente, meus santos, o interesse não é o mesmo. Quantas pessoas se esforçam e se dedicam nos seus trabalhos, se esforçam e se dedicam para atingir os seus objetivos no mundo, mas não tem o mesmo esforço e a mesma dedicação para as coisas de Deus, para as coisas que não passam. Esforçai-vos, diz Jesus, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna. Esforçar-se por Jesus, esforçai-vos pelas coisas do alto, diz São Paulo, esforçai-vos por passar pela porta estreita, diz Jesus no Evangelho de São Lucas. Isto é, nós precisamos, meus irmãos, pedir a Deus
que Ele nos converta. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê fé verdadeira. Por quê? Porque infelizmente nós temos fé, mas uma fé ainda pequenininha. E mesmo aqueles que vêm, e mesmo aqueles que procuram, não vêm com toda a fé que deviam procurar. Vêm achando que estão fazendo um grande esforço. Vêm achando que estão fazendo uma grande coisa pela qual devem ser recompensados, quando a própria recompensa é Jesus. Você sai da sua casa e vem receber Jesus e vem como que barganhando. Olha, Senhor, estou fazendo esse esforço, o Senhor não se esqueça, depois quando eu pedir alguma coisa, de o Senhor me conceder. Mas meu santo, o próprio prêmio é o que você vai receber. Mas você faz isso querendo outra coisa, porque no fundo você não acha que o que você recebe já é uma recompensa suficiente para o mínimo esforço que você tem. Você percebe então que essa palavra de nosso Senhor se aplica a todos. Se aplica aos que não têm fé e aos que têm fé. Se aplica aos que não vêm e se aplica aos que vêm. Porque também os que vêm não vêm com toda a fé e piedade que precisariam vir. Meus irmãos, dobremos os nossos joelhos. Meus irmãos, supliquemos a Deus a graça da fé, para que sejamos agradecidos, para que digamos: Jesus, como o Senhor é bom, e eu te agradeço, Senhor, pela graça maravilhosa de poder te receber. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se fez alimento para me alimentar, para alimentar a minha alma, e eu posso te receber. E tenha misericórdia, Senhor, daqueles que poderiam, mas que por preguiça ou por outros interesses não te recebem. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho fé, embora precise ter mais, mas te agradeço porque eu tenho fé e eu já busco as coisas do alto. E eu te peço perdão, Senhor, pelas pessoas que não têm buscado as coisas do alto, mas têm buscado apenas as coisas da terra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho fé, embora precise ter mais, e eu tenho rezado, Senhor, eu tenho buscado o céu nas minhas orações, e eu te peço perdão, Senhor, por aqueles que poderiam rezar e não têm rezado, Senhor, têm buscado apenas as coisas da terra, têm se esforçado apenas pelas coisas da terra e não têm se esforçado para alcançar as coisas do céu. Que Deus, meus santos, nos conceda esta sabedoria para que nós possamos de verdade nos esforçar, não por aquilo que passa, não pelo alimento que se perde, mas por aquilo que não passa, que permanece até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.